Boa noite, irmãos. Mais uma vez é um privilégio podermos nos reunir para ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração através da sua palavra. Justamente por isso eu quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos aos Efésios, capítulo de número 3. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, dos versículos 14 a 21, a parte final do capítulo 3, a oração de Paulo, a segunda oração que Paulo faz nesse livro, Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Narciso? E diz assim a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 a 21. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, extraordinário é o nome do Senhor, Deus, e obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque pela Tua palavra nós ouvimos a voz do Senhor. Voz que nos conforta, que nos consola, que fala conosco, que nos transforma, que nos modifica, que nos faz nascer de novo, que apresenta para nós o Teu plano de salvação, que nos enche de esperança e de alegria, sabendo que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Ti. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, clamando a Deus para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor, Deus, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender a Tua palavra, mas que também não fique só no entendimento, que a Tua palavra não fique apenas na nossa mente, como um texto bonito, uma bela poesia, mas que a Tua palavra, de fato, transforme as nossas vidas e nós sejamos profundamente impactados por aquilo que o Senhor faz e por aquilo que o Senhor fala. Ministra ao nosso coração, é o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso começar perguntando para você uma coisa muito difícil. Uma coisa que não é comum nos nossos dias, e talvez principalmente nos nossos dias. Um tempo que nós vivemos é um tempo onde o nosso bem-estar é idolatrado. O nosso bem-estar é algo muito precioso. E com o nosso bem-estar também aumenta o nosso ego, a nossa facilidade de olhar para nós mesmos e encontrarmos um grande valor. A pergunta que eu tenho para você nessa noite, e a pergunta que o texto bíblico pode começar, nos faz refletir, na verdade. Paulo se colocou de joelhos. De joelhos pela igreja de Efésios, dos Efésios, né? A igreja que estava desesperada, entristecida, profundamente magoada, porque Paulo estava preso. Paulo que havia passado 3 anos na companhia desses irmãos. Paulo que protagoniza uma das cenas mais comoventes entre o pastor e o conselho. Quando no livro de Atos nós encontramos então a despedida de Paulo dessa igreja. Ele então vai junto com os irmãos presbíteros até o litoral, até o porto da cidade, para se despedir. E lá, todos eles se abraçam, choram e oram juntos. Uma cena bonita, uma cena que me lembra o nosso querido e saudoso
que está logo ali, mas saudoso, pastor Lucas. Pastor Lucas que saiu dessa igreja nessa mesma condição. Nós oramos, nós choramos, mas também nos alegramos porque ele saiu em paz. E você pode perguntar aos irmãos presbíteros dessa igreja, inclusive, como de tantas outras, e você vai saber que muitas vezes não é comum o pastor sair em paz. Talvez por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa maldade, por causa das nossas falhas, por causa de uma série de motivos, o mais comum é que o pastor saia porque tem algum motivo. Não é comum sair apenas pelo chamado. Eu sou prova viva disso. Eu precisei sair. Precisei abrir mão de uma igreja. E eu não saí com o choro alegre dos meus irmãos presbíteros, nem tampouco com a oração de envio, de gratidão, de alegria. O choro foi meu. E aí eu cheguei até aqui e pude encontrar nos meus irmãos presbíteros consolo, e aqui nessa igreja consolo. Eu quero dizer com isso, irmãos, que parte da nossa experiência de vida faz com que a gente se apegue ao lugar onde nós estamos. E nos apegarmos ao lugar que nós estamos, nos coloca de joelhos. Os pastores, os presbíteros, os irmãos mesmo. E Paulo estava nessa condição. Ele amava a igreja de Efésios. De Éfeso, na verdade. Ele amava essa igreja. Ele passou 3 anos nessa igreja. Talvez tenha sido o lugar em que Paulo mais frequentou, mais passou, mais esteve presente com os irmãos. Mais coisas foram vividas em Éfeso do que em outros lugares. Então Paulo é preso, e a igreja fica triste, e Paulo se coloca de joelhos. E eu comecei com uma pergunta, e eu queria fazer essa pergunta agora. O que põe você de joelhos hoje? O que é que faz com que você se coloque de joelhos? O que tem poder na sua vida para te colocar prostrado? Para fazer com que você realmente dobre o seu joelho? Será que isso seria a sua luta contra o pecado? Será que isso seria o seu desespero, o seu luto, uma tristeza muito profunda? Um pedido que você tem feito ao Senhor por muito tempo? O que é que coloca você de joelhos? O que tem poder para te fazer prostrar-se? É muito comum que ao olharmos para essa frase, e Paulo se colocou de joelhos, nós olharmos algo que remete ao sofrimento, à tristeza. E de fato, os irmãos estavam tristes, mas Paulo não estava. Paulo estava alegre. Paulo estava contente em dobrar o seu joelho, coisa que nós não fazemos muitas vezes. Você já dobrou o joelho porque você estava contente? Tem algumas pessoas que fazem isso, Ao receberem uma vitória nos esportes, por exemplo, se colocam de joelho e erguem os braços para cima e adoram ao Senhor, ou agradecem às suas famílias, ou enfim, seus treinadores e tudo. Em alguns momentos de alegria, nós também podemos nos prostrar. E o texto começa exatamente com essa realidade, demonstrando para nós que Paulo se colocou de joelhos. E quando Paulo se coloca de joelhos por essa igreja, ele tem alguns pedidos em mente. Algumas coisas que ele queria clamar ao Senhor. Pedir efusivamente ao Senhor. E essas coisas são 3. E eu queria chamar a sua atenção, porque esse texto ele não é um texto interpretativo. Porque se trata de uma oração, ele é um texto literal. Era exatamente isso que está escrito aqui que Paulo estava pedindo. E quando nós olhamos para esse texto, nós reparamos que Paulo não estava pedindo qualquer coisa. Pelo contrário, Paulo estava pedindo coisas muito profundas, coisas muito sérias, coisas que nós não pedimos normalmente. Paulo, inclusive, se coloca em uma posição de extrema ousadia diante de Deus. E nós, presbiterianos, muitas vezes podemos argumentar de maneira a interpretar o texto bíblico, dizendo que, mas Paulo, ele era apóstolo de Cristo. Ele não era eu, não era um irmão qualquer.
Pelo contrário. O título não muda quem nós somos. O título nos traz responsabilidade. Mas não muda quem nós somos. Porque da mesma maneira que Paulo, ou que nós aqui somos irmãos, Paulo também era nosso irmão. E ele estava pedindo algo em favor da igreja. Coisas muito específicas e muito profundas também. E que muitas vezes nos dão medo de pedir. Por isso eu queria chamar a sua atenção nessa noite, para que nós pudéssemos pensar juntos sobre o que nós estamos pedindo ao Senhor. Quais coisas nós pedimos ao Senhor? Mas especificamente, o que nos faz pedir ao Senhor de joelhos? O que faz você se ajoelhar para pedir ao Senhor? Qual é o tamanho do pedido que você precisa se ajoelhar? E por que nós não fazemos isso o tempo todo? Por que não é comum a gente se colocar de joelhos diante do Senhor? Por que não é comum chegar diante do Senhor com ousadia e intrepidez? Não com arrogância, não com coração pretensioso, mas com a ousadia permitida pela palavra de Deus. Paulo pediu duas coisas ao Senhor, na verdade o texto fala de mais coisas, mas eu queria ressaltar duas coisas apenas para a gente pensar nessa noite. E a primeira coisa que Paulo pede, e que também nós devemos pedir ao Senhor, é poder. Não é isso que está escrito no versículo 16? Peço que vocês sejam fortalecidos com o poder. Poder que muitas vezes nós presbiterianos ignoramos. Poder que muitas vezes nós presbiterianos desprezamos. Desprezamos porque nós não toleramos a bagunça. Mas você concorda comigo? Que Paulo não está falando sobre bagunça. Paulo não estava falando nem tão pouco naqueles dons exacerbados do Espírito, ou supostamente do Espírito, que nós podemos encontrar por aí. Paulo não estava falando sobre poderes avassaladores. Paulo não estava falando sobre milagres exteriores. Paulo não estava falando sobre coisas que vão além de nós. Pelo contrário, o final do verso 16 nos mostra que tipo de poder que Paulo estava pedindo. O poder para o homem interior. Não é esse poder que está à mostra, não era milagre, não era algo que nós podemos ver apenas, mas era o poder silencioso do Evangelho. Mediante o Espírito, porque esse poder não vem de nós. Não há nada que a gente possa fazer para que a gente tenha poder. Para que o poder de Deus seja aumentado em nós. Embora nós, o tempo todo, nós não, né? Mas os crentes o tempo todo estão colocando músicas e trazendo emoções e fazendo malabarismos e mais malabarismos e trazendo luzes e trazendo contextos e trazendo um monte de coisa para que o poder supostamente seja aumentado. Isso não aumenta o poder, isso aumenta a emoção. Emoção é bom também, não é de todo ruim. Mas não é de emoção que Paulo está falando. Paulo está falando de poder. Poder de Deus mesmo. Não é dom do Espírito, é poder puramente de Deus. Paulo estava falando de ser cheios do Espírito, irmãos. Mas eu queria que você atentasse para o contexto aqui. Veja só, a igreja em Éfeso era uma igreja com um profundo ímpeto missional. Era uma igreja que pregava o Evangelho profundamente, profundamente. E nós vemos esta realidade demonstrada no livro de Apocalipse, quando a primeira igreja que recebe recomendações da parte de Deus é a igreja de Éfeso.
E vocês vão lembrar que quando eles recebem essa recomendação, a ideia que traz no texto bíblico é: vocês são muito bons, mas vocês esqueceram o que é mais importante, porque vocês deixaram de lado o primeiro amor. E o que é o primeiro amor de Éfeso? Nós muitas vezes olhamos para esse texto e pensamos que o primeiro amor é aquela paixão pelo Evangelho, a paixão por Jesus. E de certa forma não está errado. Mas a ideia que o texto bíblico traz para nós é uma paixão missional. É a paixão por pregar o Evangelho. Paixão que havia sido perdida quando essa igreja recebe a carta de Apocalipse. Mas aqui, Paulo estava ainda clamando para que essa igreja fosse sustentada, fortalecida pelo poder de Deus, para que ela continuasse pregando o Evangelho. E você se lembra o que está escrito como definição do poder de Deus em Romanos 1? O Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que se encontra perdido. Irmãos, não existe nenhuma possibilidade de nós pregarmos o Evangelho, de nós vivermos o Evangelho, se não for por causa do poder de Deus. Sem poder não tem Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E nós precisamos lembrar disso. Porque muitas vezes o Evangelho é bonito. Muitas vezes o Evangelho é cultural. O Evangelho está na moda. Mas o Evangelho não está na moda. O Evangelho não é legal. O Evangelho é o puro poder de Deus, que muitas vezes nós ignoramos. Que muitas vezes nós deixamos de lado, que muitas vezes nós vamos buscar outras coisas e nos esquecemos de que nós temos à nossa disposição toda a plenitude do poder de Deus. O poder de Deus está inteiramente à nossa disposição e não precisa de efeitos especiais. Precisa apenas abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Para nós mesmos em primeiro lugar. Lembrando de tudo aquilo que Deus fala para nós, de tudo aquilo que Deus ensina, lembrando de tudo aquilo que você era no passado e quem você é hoje, depois que você mesmo recebeu em si o poder de Deus, o Evangelho. Irmãos, nós precisamos buscar poder. Nós precisamos lembrar que nós somos uma igreja que precisa de poder. E muitas vezes nós achamos dificuldade de pregar o Evangelho, porque nós esquecemos que o Evangelho é poder. É o poder de Deus, irmãos, que transforma, que muda vidas. Quando nós buscamos, muitas vezes, o aconselhamento bíblico, quando nós buscamos resolver os nossos problemas, quando nós estamos sendo arrebatados pelo sofrimento, pela tristeza, pelas lutas, pelo pecado, nós precisamos lembrar que maior do que isso é o poder de Deus, é o Evangelho que nos transforma, que combate todas essas realidades. A alegria do Senhor é a nossa força. E onde a gente encontra a alegria de Deus, se não nas suas palavras? Onde nós podemos encontrar salvação, se não nas suas palavras, na sua obra redentora, que foi revelada a nós na sua palavra? Onde nós podemos encontrar cura na palavra? Onde nós podemos encontrar tratamento para as nossas emoções distorcidas, machucadas, ofendidas? Na palavra. Onde nós podemos encontrar poder e forças para lutar contra o pecado? Na palavra. Porque a palavra é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Numa igreja pentecostal, os irmãos estariam aleluia, porque é o poder de Deus.
Mas para nós, perceba como essa é uma realidade muito distante ainda. Porque nós, falemos a verdade, muitas vezes somos levados por muitas coisas e valorizamos muitas coisas muito mais do que o poder de Deus, que é o Evangelho. E que está à nossa disposição. Por isso, então, Paulo se coloca de joelhos para pedir a Deus: Deus, fortalece a igreja com todo o poder. E é exatamente isso que eu e você precisamos, é isso que a igreja do Tarumã precisa. Nós precisamos, irmãos, constantemente sermos lembrados para que nós busquemos o poder de Deus. Não o espalhafatoso, mas o Evangelho. Evangelho que é ministrado pelo Espírito, mediante o Espírito, no homem interior. Por isso que não é espalhafatoso, não é para fora, é silencioso. Ainda que nós devemos pregar, proclamar, falar, ensinar o Evangelho nos transforma. E muitas vezes essa transformação, ela é silenciosa, ela é de pregação em pregação, de fé em fé, de glória em glória, de joelho dobrado em joelho dobrado, de estudo em estudo. Nós vamos sendo silenciosamente transformados pelo poder de Deus, impactados pelo seu poder. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos de buscar poder. Há pouco tempo atrás, aqui na nossa igreja, nós nos reunimos numa quarta-feira à noite para clamar a Deus. Você lembra disso? Nós clamamos por uma pessoa específica, pela saúde de uma pessoa específica. Nós clamamos pelo Gabriel. Você lembra disso? Perdão. Nós viemos até aqui e nós oramos. E sabe o que é legal? Porque eu não vim. Eu não pude estar aqui no dia. Mas os impactos disso vieram até mim. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Sabe por quê? Porque quando o poder de Deus é ministrado, ele se espalha sozinho. Ele se espalha automaticamente. Ele não precisa de alarde. Nós vemos o poder de Deus. Nós somos impactados pelo seu poder. Nós somos transformados pelo seu poder. E nós mudamos de dentro para fora. E não precisa de nada além do Evangelho. Maior, se nós pudermos colocar assim, o maior poder do Espírito Santo de Deus é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, muitas vezes os crentes estão buscando os dons do Espírito. E os dons são bem legais. Eu não vou negar. São bem legais. Mas eles não são nada comparados com alguém que está na sua frente e que é atingida pelo poder do Espírito. E essa pessoa então deixa de ser quem ela é. E ela nasce de novo pelo poder de Deus. É isso que nós passamos. É isso que transformou a minha vida e a sua. Nós fomos convencidos pelo poder de Deus. E nós muitas vezes ignoramos que o Evangelho é o poder de Deus. Nós muitas vezes estamos buscando aqui um monte de coisas, mas nós nos esquecemos do poder de Deus. Nós servimos um Deus que é todo poderoso, e Ele nos revelou o seu poder por meio da sua palavra. Irmãos queridos, da mesma maneira que Paulo se colocou de joelhos pedindo poder para a igreja, eu e você precisamos nos pôr de joelhos para pedir poder a Deus. Poder para curar as nossas emoções, poder para transformar as nossas vidas, poder para transformar as nossas famílias, poder para converter o coração dos nossos filhos, poder para transformar e corrigir e curar os casamentos que estão machucados, poder para curar as nossas emoções que o tempo todo são atacadas, poder para lutar contra o pecado. Nós precisamos do poder de Deus. Não se esqueça disso, mesmo sendo presbiterianos. Nós precisamos do poder de Deus. Amém? Mas nós precisamos de uma segunda coisa também.
Não é só de poder que a gente vive. Não é? O poder é importante, é muito bom, é extraordinário, miraculoso, mas nós não precisamos só de poder. E nós não temos condições de acessar o poder de Deus se, primeiro, nós não conhecermos o amor de Deus. Porque o poder de Deus é revelado por meio do amor de Deus. E aí nós encontramos os versículos de número 17, 18 e 19, dizendo a respeito do amor de Deus. E do quanto nós devemos buscar o amor de Deus. Porque esse foi o segundo pedido de Paulo. Que a igreja de Éfeso, e para nós hoje é a mesma coisa, que a igreja presbiteriana do Tarumã conheça o amor de Cristo. Agora, é muito interessante, porque o texto traz para nós uma aparente contradição. Contradição é a seguinte: o texto fala que a gente tem que conhecer o amor de Deus, porém, o próprio texto, lá no versículo 19, diz que esse amor excede o entendimento, ou seja, ele não pode ser compreendido. Então, como é que eu compreendo o que não pode ser compreendido? E aqui é bem simples de resolver, bem simples. Porque, na verdade, Deus nunca pede para a gente conhecer o seu amor apenas intelectualmente. Intelectualmente é importante também. O culto é racional, o serviço que nós prestamos a Deus é racional, a fé, ela é inteligente e inteligível. Mas a fé sem obras é morta. O que isso quer dizer para nós? Que para conhecer o amor de Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos conhecer pessoalmente a Cristo. Nós precisamos de um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós precisamos de experiências com Deus. Mais uma vez, não estamos falando de dons do Espírito, não estamos falando de subir pelas paredes, de imitar o leão, nós não estamos falando de cair no chão, não estamos falando de nada dessas coisas, de pular da janela e achar que vai ter asa. Não. A gente está falando de conhecer aquele que deu a vida por você na cruz. De se entregar para Ele, de se relacionar com Ele, de obter um relacionamento com Deus, de entender isso. A palavra aqui, para conhecer, não está no sentido intelectual, mas ela está no sentido de relação. Porque essa palavrinha aqui no grego, ela traz um monte de significados, e todos eles não têm a ver com a intelectualidade, mas eles têm a ver com entrega, com relação, com acreditar. E essa é a ideia que muitas vezes nós desprezamos e buscamos apenas um amor intelectual, ou pior, um amor sentimental. Por exemplo, hoje está frio. E talvez para nós a gente possa até dizer: eu não sinto amor para ir para a igreja. Mas você sabe que não é desse tipo de amor que nós estamos falando, não é desse tipo de sensação e sentimento que nós estamos falando de uma entrega total, e é isso que a palavra mostra para a gente. Primeiro, para conhecer o amor de Cristo, nós precisamos estar alicerçados em Cristo. É profundo mesmo. E não é profundo no sentido de intelectual, é profundo no sentido de relação mesmo. Eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso me aprofundar com Cristo, eu preciso me relacionar com Cristo, para que esse amor seja alicerçado em mim, para que eu tenha experiências com o Senhor Jesus. E aí sim o amor seja desenvolvido, para que ele possa ser conhecido. E conhecido aqui é experimentado. A segunda coisa que nós devemos nos colocar de joelhos, irmãos, é para que nós possamos experimentar o amor de Deus. Porém, no versículo 18, tem uma coisa extraordinária. Como eu gosto desse texto em particular. Porque no versículo 18, nós somos apresentados a uma realidade imutável. Paulo está pedindo para que a igreja tenha uma experiência com o amor de Deus.
E ali ele vai dizer que essa experiência deve ser vivida por todos os santos. Irmão, se alguém um dia falar para você que não frequenta mais a igreja, apresenta esse texto. Apresenta esse texto. Todos os santos. Todos os santos devem estar unidos, reunidos, para experimentarem juntos o amor de Deus. A experiência do amor de Cristo, ela não foi feita para a individualidade, ela foi feita para o coletivo. Porque Deus amou você, que deu seu filho. Não, né? Porque Deus amou o mundo, o coletivo. Todos foram amados pelo Senhor. Todos foram amados pelo Senhor. O amor de Deus, ele se manifesta no coletivo, na igreja. E onde que nós vamos ter experiências com o amor de Deus? É quando nós fazemos alguma coisa errada e nós temos que nos perdoar. É quando nós nos encontramos com muitos irmãos, de 0 a Luiz Alves, anos de vida. Acharam que eu não ia trazer essa, né? Todos nós somos diferentes. Todos nós pensamos de maneira diferente. Todos nós avaliamos as coisas de maneira diferente. Você está agora ouvindo esta mensagem e você está pensando em diversas coisas. E se eu perguntar o que você está entendendo, cada um de nós vai entender uma coisa diferente. E é exatamente nisso que se manifesta o amor de Cristo. É nessas experiências que nós temos juntos que o amor de Cristo se manifesta. É perdoar um ao outro. É estarmos juntos. É suportarmos uns aos outros. E suportar não é aguentar, mas é de fato se colocar como suporte. É servir um ao outro. É estar disponível um para o outro. Nisso nós vamos experimentando o amor de Cristo. O que nos faz reunir aqui para orar por alguém? O amor de Cristo. O que é que nos faz vir até a igreja? O amor de Cristo. O que é que transforma as nossas vidas? É o amor de Cristo quando manifesta através do poder de Deus. O que transforma as nossas vidas? O que nos faz nascer de novo? O que nos garante possibilidade de orar? O que nos faz chegar à presença de Deus? O que é que rasgou o véu de cima a baixo? O que é que nos garante passagem para a nova Jerusalém celestial? O que é que nos restaura a identidade? O que é que nos faz nascer de novo? O que é que nos faz experimentar o versículo 20? É o amor de Cristo. E perceba como essas coisas são profundas demais, extraordinárias demais, grandes demais. Mas perceba também como nós pedimos várias coisas a Deus. E tudo bem, os pedidos são justos. Talvez Deus te atenda, talvez Deus não te atenda, a depender da sua vontade, a depender da sua soberania. Mas por que, irmãos, que nós não pedimos essas duas coisas ao Senhor? Ou então, raramente nós pedimos essas coisas ao Senhor. Por que nós não pedimos para ser fortalecidos no poder de Deus? Por que nós não estamos pedindo para que Deus manifeste em nós o seu amor? Para que nós possamos experienciar esse amor de Deus? Porque irmãos, que nós não estamos olhando para Deus como no versículo 20, estamos olhando para Deus com limitações. Por que é que a gente se limita aos nossos próprios pedidos? Por que é que a gente se limita às ocasiões? E não entendemos que nós podemos pedir infinitamente mais, porque Deus é infinito. Nós precisamos, irmãos, pedir mais poder. E nós precisamos pedir para que Deus manifeste o seu amor, para que nós possamos ter experiências com o amor de Deus. Experiências com o seu poder, para que assim nós possamos
pregar o Evangelho, vencer os nossos pecados, sermos transformados. Sabe o que é comum? Algumas pessoas vêm pedir ajuda para nós, pastores, e entram no nosso gabinete, então elas contam o que está acontecendo, e às vezes nós abrimos a Bíblia e falamos, olha, você precisa fazer isso, é isso que a palavra de Deus diz para você fazer. E aí é muito comum, e eu já fiz isso, você já fez isso. Muito comum a gente dizer, eu não consigo. E é exatamente a mais pura verdade isso. A gente não consegue mesmo. Se a gente lutar contra o nosso pecado, a gente não vai vencer. Quem é que vence o pecado? Cristo. Se a gente lutar para ser mais amoroso, a gente não vai conseguir. Porque quem proporciona amor é Cristo. Se a gente lutar para ter mais poder, mais autoridade, se a gente lutar para transformar a nossa própria vida, se a gente lutar para vencer os nossos pecados, se a gente lutar para perdoar os nossos irmãos ou a nós mesmos, se nós lutarmos para vencer os nossos traumas e as nossas dores, se nós lutarmos para fazer qualquer coisa, nós certamente seremos derrotados, porque estamos lutando sozinhos. Como é que nós vencemos essas coisas? Quando nós dependemos do poder de Deus e quando nós dependemos do amor de Deus. Assim, nós podemos experimentar o infinito de Deus, aquilo que Deus tem mais para nós, e é exatamente isso que Paulo vai nos orientar a olhar no final desse texto. Ele não pede, mas ele ora. E aqui eu quero concluir, irmãos, lembrando que nós precisamos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus demonstra para nós, precisa trazer ao nosso coração a possibilidade de que não importa o que a gente viva, não importa a experiência que a gente tenha, não importa a luta que a gente enfrente, não importa o que a gente faça ou deixe de fazer, não importa o que a gente peça ou deixe de pedir, Deus tem. Versículo 20. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Só que nós não estamos pedindo isso. Nós estamos limitados ao nosso próprio pedido. Muitas vezes, justo, porém egoísta. Não injusto, não errado. Mas nós olhamos para os nossos pedidos como se eles fossem a coisa mais importante do mundo, e eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que além do seu pedido, além das coisas que você tem orado para o Senhor, Deus tem infinitamente mais para a sua vida e para a minha. Deus tem mais do que isso. Deus tem mais do que todo poder. Deus tem mais do que a plenitude do seu amor. Deus tem infinitamente mais, porque Ele é infinito na sua essência. Tudo que você estiver pedindo ao Senhor é pequeno demais para aquilo que Ele pode fazer. Tudo que você está colocando diante de Deus é pequeno demais para aquilo que Ele realmente pode fazer. Ah, pastor, mas por que Deus não faz então? Irmãos, não é isso que a gente tem que olhar. E é justamente por isso que os nossos pedidos se tornam egoístas. Porque quando nós olhamos para a infinitude do que Deus pode fazer, nós então olhamos, então por que Ele não faz o que eu estou pedindo? E nós nos esquecemos que infinitamente mais é porque é infinitamente além do que nós estamos pedindo. É infinitamente melhor do que nós estamos pedindo. É infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Quando nós nos deparamos com o infinito de Deus, na verdade, nós estamos pedindo pela sua glória, pela manifestação mais profunda da sua glória. Mas eu também preciso te lembrar que nós não podemos, por causa do nosso pecado, suportar toda a glória de Deus. Isso só vai acontecer quando nós chegarmos na Nova Jerusalém Celestial.
No entanto, ainda nessa vida, Deus tem infinitamente mais para você. Ele tem infinitamente mais para mim. Ele tem infinitamente mais para nós. Mas o infinito de Deus não é o que eu quero. O infinito de Deus é o derramar do seu poder sobre nós, para que nós possamos suportar essa vida, para que nós possamos suportar as coisas que estão diante de nós, para que nós possamos lutar contra o nosso pecado, para que nós possamos realmente nos render ao Senhor, para que nós possamos buscar ao Senhor, para que nós possamos fazer qualquer coisa, porque sem o poder de Deus, nós não somos nada. Ai de nós, se não for o Senhor. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que fazemos depende do Senhor. Nós acordamos porque as misericórdias do Senhor são renovadas. Nós estamos aqui porque Deus está derramando sobre nós o seu poder. Porque nós estamos sendo sustentados pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Mas eu queria te convidar nessa noite para se lembrar desses dois pedidos específicos de Paulo: poder e experiências com o amor de Deus. Talvez você esteja vivendo suas lutas, talvez você esteja lutando contra o pecado, talvez você esteja vivendo grandes dificuldades na sua vida, talvez você esteja passando por lutas, por tribulações, talvez você esteja até alegre, mas de certa forma insatisfeito. Eu não sei qual é a sua luta, Deus sabe. Eu não sei pelo que você tem passado, Deus sabe. E porque Deus sabe, eu queria te convidar, e não sou eu que estou te convidando, mas é a palavra de Deus que está te convidando a pedir por duas coisas nessa noite. Pedir pelo poder de Deus e pedir para que Deus seja tão presente na sua vida, para que o seu relacionamento com o Senhor Jesus seja tão profundo, tão absoluto e tão verdadeiro, que você possa experimentar o amor de Cristo. E assim, você possa se lembrar de que Deus tem infinitamente mais. Podemos fazer isso nessa noite? Se você puder, e apenas se você puder, se você estiver aqui, se você estiver na sua casa, ou onde você estiver assistindo agora, gente, eu queria te convidar, se você pode, para que nós pudéssemos nos colocar de joelhos. E ao nos colocarmos de joelhos, irmãos, nós vamos pedir então por essas duas coisas. Vamos pedir para que Deus derrame sobre nós o seu poder. Não os dons do Espírito, não aqueles poderes espalhafatosos, não. Ninguém vai subir pelas paredes, fica tranquilo. Tá? Ninguém vai imitar o leão, está tudo certo. Nós vamos pedir para que Deus ministre sobre nós o seu poder, o seu evangelho, a sua palavra. E nós vamos pedir ao Senhor que manifeste em nós o seu amor através de um relacionamento profundo com o Senhor Jesus. Vamos fazer isso? Deus bondoso e maravilhoso, nós estamos prostrados ao Senhor. Nós estamos realmente de joelhos. Não com o nosso coração, mas fisicamente mesmo. E ao estarmos de joelhos na presença do Senhor, Deus, nós queremos clamar ao Senhor para que manifeste o teu poder sobre nós. E assim nós possamos lutar contra os nossos pecados. Nós sejamos capacitados a vencer a pecaminosidade do nosso coração, nós sejamos capacitados a vencer as nossas lutas, nós sejamos capacitados a vencer os nossos traumas, nós sejamos capacitados a lutar contra as nossas dores, a vencer as nossas angústias, nós sejamos capacitados pelo Teu Evangelho a sermos profundamente transformados pelo Senhor, de modo que nós possamos sair daqui diferentes de como nós entramos nessa noite. Ministra, Deus, do teu poder, derrama sobre nós o teu poder mediante o teu Espírito, para que nós sejamos transformados pelo Senhor, impactados pelo Senhor, e nós também clamamos, ó Deus, para que nós possamos de fato conhecer o teu amor, e conhecer o teu amor se trata de conhecer o Senhor, que tem todo amor. O Senhor que é amor, nos faz, Deus, nos conhecer o Senhor cada vez mais, nos faz ter um relacionamento profundo com o Senhor cada vez maior.
Leva o nosso coração, Deus, a buscar o teu amor intensamente, de modo que nós possamos buscar muito além das nossas expectativas, das nossas forças, do nosso conhecimento, mas nos faz buscar o Senhor de maneira intencional e profunda, a ponto de nós termos a única coisa nas nossas vidas como o Senhor. Ministra no nosso coração, fala conosco e lembra cada um de nós que o Senhor tem infinitamente mais do que tudo isso que nós estamos colocando diante do Senhor neste exato momento. Ministra poder e glória sobre as nossas vidas para que o Senhor mesmo seja glorificado. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. E agora eu peço para que você possa se colocar de pé. Nós vamos continuar orando ao Senhor, mas eu não quero te deixar de joelho muito tempo. Está frio, tem artrite, artrose, osteoporose, cansaço do dia a dia, o chão é duro, não tem almofada, né? Mas agora que nós estamos de pé, Deus bondoso, ministra da tua graça nas nossas vidas, e agora que o nosso culto público termina, que o nosso culto particular continue cheio de poder, cheio de autoridade, cheio do teu amor e cheio da infinitude do Senhor. Que essa semana seja semana de vitória contra o maligno, de vitória contra o pecado, de vitória contra as nossas lutas. Que essa semana seja a semana que nós possamos experimentar o teu poder, que nós possamos experimentar o teu amor profundamente nas nossas vidas. Seja uma semana de transformação, seja uma semana que nós sejamos impactados pelo teu evangelho e possamos experimentar o que o Senhor tem de mais para nós. Ministra poderosamente nas nossas vidas nessa semana, nos leve em paz para as nossas casas e que em tudo o Senhor seja glorificado e seja sempre o centro das nossas vidas. Nós clamamos por isso em nome de Jesus.